Aquele golinho logo que é de praxe, né? Eu não sei se só eu, acredito todo mundo, né? Mas a semana DIP é diferente, né? É diferente. Eu nunca fiquei com tantas expectativas quanto hoje, né? Hoje eu não sei o que estava acontecendo comigo, a perna estava parecendo que eu tinha dirigido pro Maranhão, pastor Paulo. Tava formigando, eu digo, o que é que está acontecendo hoje? O que é isso? Mas eu creio que é aquilo que o Senhor tem para derramar durante essa semana, né? Já começou a derramar sobre a vida da nossa igreja. É uma semana especial, uma semana de sacrifício, onde nós estamos aqui de forma contínua aos 7 primeiros dias do ano, dedicando aqui ao Senhor, aqui abrindo esse espaço para o Senhor trazer direção sobre a nossa igreja, sobre a sua vida pessoal também. Então creia que aquilo que o Senhor já começou no domingo, creia que ainda mais, ainda muito do Senhor por vir, hoje, amanhã, depois. Há muito que o Senhor tem a falar sobre a nossa igreja. Todo ano as palavras elas vão linkando, né, pastor? Uma vai puxando a outra. E no domingo, primeiro dia, tivemos aí com o pastor Paulo, o poder da unidade. Ele falou sobre nós sermos um. Temos que ser um. Ontem com nosso irmão Cleves, tivemos aí a ousadia e a alegria, né, Cleves? Temos que ser ousados porque o Senhor derramou sobre nós um espírito de ousadia, de coragem. Aqui não há lugar para covardes, há lugar para corajosos, aqueles que receberam esse espírito de ousadia. E eu olho para ousados aqui. Eu vejo corajosos, homens e mulheres ousados, homens e mulheres corajosos. Eu creio que nesse ano você vai colocar muito em prática essa ousadia, essa coragem, essa unidade que nós devemos ter como igreja, como povo do Senhor. Quando formos um, ninguém segura. Ninguém segura a igreja do Senhor quando formos um. E eu estava compartilhando com o Cleves, que até estava lá altas madrugadas, ainda mandei mensagem para ele, que fiquei impactado ontem, né? Saí daqui... Acho que até aquela história do pastor, fiquei rindo lá com a história do pastor, né, que era prego, agora é martelo. Eu digo, rapaz, sai da frente agora que... Agora a gente vai estar martelando tudo, sai da frente. Porque o Senhor sim derramou a unção de ousadia ontem. O Senhor derramou a unção de ousadia sobre a vida. Foi algo diferente que aconteceu no domingo, algo diferente que aconteceu ontem. E há algo diferente que está para acontecer hoje, amanhã, depois. Creia no novo do Senhor. Creia que algo vai ser ativado na sua vida, na minha vida esse ano. E essa ativação passa por essa semana. Essa ativação ela passa por aquilo que o Senhor tem a falar durante essa semana. É uma semana onde nos norteia para o resto do ano, o restante do ano de 2023. Mas a gente sempre fica, quando é semana DIP, vai chegando dezembro, a cabeça já fica, meu Deus, semana DIP, palavra, o que é que vai vir, o que é que o Senhor quer falar. A gente já fica já louco, já maluco. Eu digo, meu Deus, na palavra não está vindo, e agora, Senhor, o que é que o Senhor quer? O Senhor quer falar, olha para o céu, olha para as estrelas, onde é que está escrito, qual é a palavra, o que é que o Senhor quer falar para a igreja? Mas um dos privilégios, né, quando a gente não é o primeiro, né, pastor Paulo? A gente vem pegando, né, pastor Vanderlei é o que fecha ali, faz uma síntese. Então, quando o pastor Paulo ministrou no domingo, ali bateu o martelo, né, tipo, a palavra é essa, né, algumas palavras-chave que ele ia soltando, eu digo, Senhor, essa palavra. E quando ele falou, eu fui logo anotando, e aquela palavra foi amadurecendo, até que eu digo, não,
Era isso que o Senhor já estava falando e eu não estava percebendo. Aí o martelo foi batido, diga essa palavra. E é algo que diz respeito também a princípios que a igreja deve se enquadrar. O Tiago sempre fala que toda promessa ela tem um princípiozinho agarrado, atrelado junto a ela. O Senhor tem promessa para a sua vida, mas tem um princípio para cada uma delas. Você tem que se enquadrar nos princípios de cada promessa, e assim elas acontecerão na sua vida. E um dos princípios que nós iremos tratar hoje é algo que o Senhor já vinha falando comigo, com a minha esposa, algo que a gente já vinha percebendo a respeito de honrar e valorizar as nossas autoridades espirituais. Honrar e valorizar os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Quando o pastor Paulo ministrou no domingo, que falou que temos que ser um com eles, digo, essa é a palavra. Digo, não é a palavra que eu não vou replicar a palavra do pastor Paulo, mas eu vou entrar em outro tema, onde nós devemos honrar e valorizar mais os nossos líderes espirituais, porque isso é um princípio do Senhor, isso traz bênção para a sua vida. Isso traz bênção, isso traz prosperidade também para a sua vida. Então nós devemos nos enquadrar nesse princípio de honra, de valorizar. Então faz algum tempo que a gente já vem percebendo algo que tem chamado a minha atenção, a atenção da minha esposa. A gente tem conversado, a gente tem compartilhado a forma como outros pastores, a forma como algumas igrejas que nós temos visitado, nós temos ido, falam a respeito dos nossos pastores. Sempre são comentários os melhores possíveis, né, a respeito do pastor Vanderlei, da pastora Albânia, sobre integridade, sobre caráter e tantas e outras qualidades. E isso acabou que, nesses últimos dias, chamando a minha atenção e a atenção de Paulo. Eu digo, rapaz, tem algo que talvez nós não tenhamos enxergado ainda. Tem algo que talvez a igreja não enxergou ainda. Não é que nós não honramos os nossos pastores. Sim, nós honramos, nós o amamos, nós valorizamos. Mas é preciso fazer algo a mais. É preciso fazer algo a mais. Sabe, diante de um cenário tão devastador, um cenário onde, infelizmente, pastores, líderes espirituais têm caído, têm fraquejado, têm negociado valores que são inegociáveis. Estamos vivendo em um cenário caótico. Eles têm se vendido, têm entrado no politicamente correto. E é um cenário que carece de um intenso clamor da nossa parte. Que pastores, líderes espirituais, que têm caído, que têm fraquejado em sua fé, que têm se vendido, que têm negociado aquilo que não se negocia, que são os valores cristãos, que são os valores estabelecidos por Deus. Então é um cenário que carece da nossa atenção, que carece da nossa oração, do nosso intenso clamor por homens e mulheres de Deus que têm se vendido, que têm caído, têm se rendido aos manjares de Satanás. E é um cenário que carece do nosso intenso clamor. E na nossa igreja, nossa comunidade local, nós temos a honra, temos o privilégio de ter um casal de pastores que não negocia de forma alguma os valores do reino de Deus e tem permanecido firmes diante de tudo que nós temos vivido. E isso também carece do seu intenso clamor e da sua oração, para que eles possam permanecer firmes, eles possam de forma alguma se vender e não possam negociar aquilo que não se negocia. E nós temos esse privilégio, essa honra, esse presente que o Senhor colocou no nosso meio. E eu falo isso assim, com muito carinho, com muito amor, e conheço bem os nossos pastores. Vou me chamar de velho, primeira vez aqui, que quando eles chegaram aqui eu já estava. Já me chamei de velho uma vez, vocês vão anotando aí. Então eu conheço muito bem os nossos pastores, e
é do caráter deles, é da índole deles. Eles não gostam de bajulação, não gostam muito de mimimi. Eu sei, afinal você é um Barbosa, né, pastor? Não tem muita história, não. O pastor Wanderlei é um Barbosa. Então, um homem e uma mulher íntegros, né, que o Senhor colocou aqui no nosso meio. E nós temos esse privilégio de o Senhor ter colocado um homem e uma mulher de Deus aqui no nosso meio para nos pastorear, para guiar esse rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. Então o fato é que nós precisamos honrá-los e o fato é que nós precisamos valorizá-los cada vez mais. Precisamos, como o pastor Paulo falou, ser um com eles. Precisamos ser um com esse casal. E eu peço que você abra sua Bíblia. Nós iremos ler alguns textos lá em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Versículo 12 e 13. Amém? Primeira Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que o presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. E ainda lá no livro de Hebreus, Hebreus 13. Versículo 17. Hebreus 13, versículo 17, diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então a palavra do Senhor aqui ela é bem clara a respeito das nossas autoridades espirituais, a respeito dos nossos líderes, a respeito dos nossos pastores. Nós vivemos em um reino, o reino de Deus. O reino de Deus, então é exatamente isso, um reino. Então, ou seja, dentro da igreja haverá autoridades constituídas. Afinal, vivemos em um reino, o reino de Deus. Haverá autoridades constituídas dentro da igreja, dentro desse reino. Então, quando honramos um líder da igreja, estamos sucessivamente honrando a Jesus. E ao honrar a Jesus, honramos a Deus, o nosso Pai. A forma como tratamos um líder, a forma como falamos dele, a forma como até pensamos dele, sobre ele, a seu respeito, é a forma como tratamos aquele que enviou o líder. Reflita comigo nessas palavras. Como você fala sobre o seu líder, como você pensa sobre o seu líder, como você fala
como você pensa, é a forma como você trata aquele que enviou o líder. Você logo direto, como é que você tem tratado a Deus? Passando por essa filtragem, como é que você tem tratado o Senhor? Como nós temos tratado a Deus? Deus diz lá em 1 Samuel: aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. A nossa atitude para com Deus, ela se reflete em nosso comportamento para com os líderes da igreja. Você não pode dizer que teme a Deus se não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas. Não tem como. Não tem como você falar que teme a Deus, que teme ao nosso Senhor, se você não tem respeito, se você não respeita as autoridades eclesiásticas. Sabe, hoje a palavra de Deus, de fato ela tem se cumprido. As pessoas, elas estão idealizando pastores para si. Elas estão fazendo líderes para ser um líder ideal. Se fez isso, porque o pastor é isso, que aquilo. Então, elas estão idealizando, estão fazendo pastores. A palavra tem se cumprido, essa aqui é a grande verdade. A palavra tem se cumprido. Nós precisamos também entender que os nossos pastores, eles são seres humanos, como nós somos, que também, assim como nós crescemos, eles também crescem em conhecimento, crescem em Deus, e não são alguém plenamente perfeitos, digamos assim, não são plenamente perfeitos. Então eu digo isso porque normalmente as pessoas querem se submeter a pastores que talvez nunca errem, que nunca façam alguma coisa que contrarie você. As pessoas talvez têm até essa frustração, porque espera que um pastor, uma pastora nunca erre com você. E isso não vai existir em lugar nenhum do planeta. Isso não vai existir em lugar nenhum. Se os nossos pastores, eles são os nossos pais espirituais. Então aquilo que geralmente quando éramos crianças, quando éramos até grande mesmo, quando os nossos pais pedem ou mandam a gente nós fazermos alguma coisa e que a gente não se agrada, a gente fica meio tristinho, meio carrancudinho ali, mas tem que fazer, tem que obedecer. Tem que obedecer, porque os nossos pais, eles sabem o que é melhor para os seus filhos. Então, da mesma forma, eu falo também a respeito dos nossos pastores. Eles sabem o que é melhor para você. Eles sabem o que é melhor para a sua igreja. Eles têm recebido do Senhor e dispensado sobre a igreja. Por isso que eles carecem das nossas orações e do nosso intenso clamor. Então, vai haver situações que talvez os nossos pastores, eles possam pedir coisas mais ousadas. Afinal, a gente está falando sobre ousadia também. E esse é o ano. Então, já espera aí que talvez, certamente, os nossos pastores, o Senhor vai dar direções mais ousadas. Isso passa pelos nossos pastores. Vão ser pedidos mais ousados, vão ser direções mais ousadas. E como falou no domingo, temos que ser um. As direções do Senhor virão, direções de ousadia, mas precisamos ser um para agir em ousadia e responder de forma positiva a essas direções que o Senhor dará através dos nossos pastores. Bom, então o pastor, ele é uma autoridade estabelecida por Deus, ele é um pai ministerial, e é um líder, e principalmente também um guardião. Precisamos entender que a primeira coisa que um pastor de caráter faz é honrar a palavra. A primeira coisa que um pastor de caráter faz é honrar a palavra. Um pastor que ama as suas ovelhas, ama antes de tudo a Deus e a sua palavra.
São coisas que não se negociam. Tudo o que ele trata é baseado na verdade, na doutrina de Cristo, e não naquilo que o mundo tem, a sociedade tem inserido, tem adentrado dentro das igrejas, que é essa questão do politicamente correto. Valores que não se negociam estão sendo negociados, infelizmente. Um verdadeiro pastor, ele nunca negociará a palavra de Cristo, nem mesmo para ganhar mais membros. Nem mesmo para ganhar mais membros. A palavra do Senhor não se negocia. A palavra do Senhor não se negocia. Se assim, pelo contrário, né, se ele tiver que escolher entre perder membros ou ficar com os princípios da palavra de Deus, com certeza, um pastor fiel ficará com a palavra de Cristo. E isso certamente encontramos nos nossos pastores. Encontramos nele. Eles não negociam a palavra. Se tiver que perder mais membros, mas que a palavra do Senhor não seja manchada, que a palavra do Senhor não seja negociada, vai perder. Porque são valores que não devemos abrir mão, valores que eles não abrem mão. Então só de um pouco aqui que já foi falado, entendemos que nós temos que honrar, entendemos que nós temos que valorizá-los mais, entendemos que aquilo que o Senhor dá direção para a igreja passa por eles. Carecem das nossas orações, carecem do nosso intenso clamor, porque são dias difíceis, dias de queda de muitos líderes, e certamente eles precisam das nossas orações para que o Senhor possa continuar a protegê-los, guiá-los e continuar falando com eles para que eles possam dirigir a nossa igreja, como assim eles têm feito com zelo, com amor e com apreço. Uma frase que talvez tem um jargão muito conhecido, uma frase também conhecida de forma negativa, né? Que é aquela frase quando as pessoas falam: eu temo a Deus, não a homens. Eu obedeço a Deus, eu não obedeço pastor, eu obedeço a Deus. Eu não temo a homens, eu temo a Deus. Infelizmente é uma palavra já velha, já conhecida. Uma das pessoas diz que eu não temo a homens, eu temo a Deus. Mas é impossível temer a Deus e não ter consideração pelos seus servos, pois isso fere os princípios da palavra do Senhor. Isso fere diretamente os princípios da palavra do Senhor, assim como nós lemos os textos quando fala aqui que devemos obedecer aos seus líderes e ser submissos a eles, porque eles zelam pela sua alma, eles cuidam de cada um de nós, eles cuidam da igreja. Então é impossível temer a Deus e não ter consideração pelos seus servos. Temer a Deus é respeitar as autoridades que Ele instituiu. Ontem nós aprendemos que uma frase que Cleverson falou foi que a desonra e a estupidez são para covardes. A desonra e a estupidez são para covardes. E eu não vejo nenhum covarde aqui, amém? Eu não vejo nenhum covarde aqui nessa noite. Eu vejo aqueles que honram, pessoas de honra, pessoas que valorizam os seus líderes. Sabe que se assim não for, você está traindo maldição para a sua vida. Você está ferindo o princípio do Senhor. Falei no início que tem promessas para a sua vida, mas aqui a gente está tratando sobre os princípios estabelecidos pelo Senhor. É um ano onde o nosso ano profético é o ano da ativação, mas algumas palavras também foram derramadas sobre a nossa igreja, sobre a vida da nossa igreja.
a respeito de provisão. Quando o pastor Wagner aqui, ele falou que, e se eu não me engano, lá é o ano da provisão, né, pastor? Na igreja da Árvore. Então, recebemos um pouco dessa unção também aqui de provisão. Sim, eu creio na provisão para essa igreja. Eu creio na provisão para a sua vida pessoal. Recebe em nome de Jesus provisão na sua casa, provisão na sua vida pessoal, provisão em nome de Jesus. É um ano de provisão, sim, também. Mas provisão é uma promessa. E há um princípio para que essa provisão seja estabelecida na tua casa, os teus celeiros fiquem cheios. Estamos tratando sobre o princípio. Porque quando honramos os nossos líderes espirituais, isso atrai bênçãos para a nossa vida. E talvez o Senhor Ele queira tratar algo também aqui na nossa igreja, porque é uma semana especial, uma semana de direção profética, é uma semana onde o Senhor trata coisas para que nós venhamos viver durante o ano. Então talvez essa palavra, ela, em algum determinado ponto desse ano, ela vai se encaixar bem na sua vida. Então por isso que é interessante você anotar. Hoje a gente tem a ferramenta do YouTube, você, vez ou outra ali, você dá uma recapitulada, você assistir aquilo que Deus tem falado para esse ano de 2023 para as nossas vidas. Então é interessante que você anote, você assista no YouTube, porque o Senhor certamente, essa palavra ela vai se encaixar em um determinado momento na tua vida durante esse ano. Então a desonra, ela tem lá as suas sutilezas, né, de forma sutil. Sabe, por medo de alguém ser rotulado ali de grosseiro, de indisciplinado, essas pessoas, elas mascaram com aparência de cooperadores. Falam ali que, como se concordassem, né? Mas carregam a desonra dentro de si. Essas pessoas se manifestam, elas se manifestam extremamente de forma mais sutis. Essas pessoas honram os seus líderes ali com os lábios, mas seus corações, eles estão longe de honrar ali os seus servos designados por Deus. Isso é demonstrado pela forma como se reage a uma instrução, a uma mudança de direção. Eu quero que você venha por aqui, agora eu quero que você venha para cá. Ou há várias solicitações feitas pela liderança, feitas pelos nossos pastores. Como é que você tem reagido diante de uma direção, digamos, mais ousada? Digamos, de um pedido mais ousado dos nossos pastores. Como é que você tem reagido? Isso passa por ousadia também, porque é um ano que nós teremos que ser mais ousados. Como é que você reage quando é lançado uma campanha para nós estarmos ajudando em Umbuzeiro? Como é que você reage diante disso? Os seus lábios falam ali que, vamos fazer, mas como é que está o seu coração? Como é que você tem reagido diante disso? Quando você é chamado, não sei, talvez para evangelizar, você é chamado para algumas coisas ali que vai te tirar ali da tua zona de conforto, que vai te tirar ali do teu bem-estar ali. Como é que você reage diante de um pedido desse? Você tem falado com os lábios de forma positiva, mas como é que o teu coração está? Deus está tratando algo nessa noite. Deus está tratando algo em nossos corações. E eu creio que sairemos daqui diferente nessa noite. Eu creio que sairemos completamente diferentes nessa noite. Eu fico pensando nas promessas que o Senhor tem. E eu fico imaginando também na bondade de Deus, sabe? Porque o Senhor tem tanta coisa para derramar na nossa vida esse ano. E quando eu fico pensando na bondade de Deus, eu penso nessa semana, porque Ele está nos preparando. Ele está nos preparando para aquilo que está por vir, aquilo que está prestes a ser dispensado, ser derramado na nossa igreja. Lembro da palavra do pastor Alexandre Neri, quando ele fala que tem muitas promessas
estão para acontecer, tem muita coisa para acontecer. Então o que é que nós devemos fazer? É preparar o ambiente, é preparar o terreno, é preparar ali o solo, é preparar o celeiro, é preparar, é arregaçar as mangas e pôr ali a mão na massa. É você já preparar, porque vai vir, vai chegar. Vai chegar. Oh glória, é isso mesmo, vai chegar. E quando o Senhor nos traz, o Senhor nos reúne a um lugar como esse e nos traz direções, é porque o Senhor está preparando. O Senhor está preparando, o Senhor está nos instruindo. Filho, prepara aí que vai acontecer. Filho, se prepara. Filho, se alinha. Filho, me obedece. Filho, prepara o ambiente. Filho, prepara aí porque vai acontecer. Eu vou derramar. Eu vou derramar. Então essa é a bondade de Deus, porque Ele sabe que aquilo que Ele está para derramar, o ambiente precisa estar arrumado. O ambiente precisa estar completamente arrumado, preparado, limpinho, porque é algo novo, é algo fresco, que já está prontinho, prestes a ser derramado sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes, quando eu percebo mais no momento quando estamos preparando palavras, estamos preparando uma mensagem. Às vezes eu fico até um pouco triste, sabe, pelo fato, às vezes, do pastor, nosso pastor, convocar a igreja para um culto, talvez um culto específico, um culto que sai da rotina, um culto específico, ali onde ele passa horas ali preparando o sermão, porque não é fácil. Sabe, a palavra ela não vem em download assim, a gente não aperta um play e baixa, né? Não é fácil. Geralmente gasta-se, né? Investe. Muito tempo é investido para preparar uma palavra. Estava lá até 4 da manhã, dormi um pouquinho só. O dia foi corrido pra caramba hoje, mas aqui estamos. Então às vezes eu fico até um pouco triste pelo fato do pastor convocar ali para um culto específico. Ele passa horas ali preparando o sermão, se dedicando, preparando ali a palavra, se empenhando ao máximo para ali servir ao seu rebanho. E muitas vezes nós não respondemos com o mesmo empenho e dedicação que ele teve para preparar essa palavra. Alguns poucos respondem o chamado. Alguns poucos. Então quando há esse empenho, há essa dedicação, vai ter um culto tal na quarta-feira, um culto de oração e vai ser assim e tal. E às vezes o chamado não é respondido da forma que a gente esperava. Deus tem falado sobre unidade, para sermos um. E para tal precisamos estar em concordância e obediência ao nosso pastor. Então, gente, se vai ter programação X, se vai ter um culto tal, gente, é para irmos, é para estarmos ali todos juntos. Gente, Deus está falando sobre unidade. Sabe, unidade não é um pouco aqui, outro ali, é para estarmos juntos. Estou falando aqui no sentido geográfico também, mas é para estarmos juntos. Se tem uma atividade, se tem uma programação feita, dirigida, direcionada pelos nossos pastores, é para estarmos lá. Isso fala também de preparação de ambiente. Eles virão, e quando eles virão, eles vão encontrar quem aqui? Você tem que estar aqui para recebê-los. Temos que estar no ambiente, preparando o ambiente para receber aqueles que vão vir até esse lugar. Então isso fala também de preparação. Então quando algo é feito, algo é direcionado por eles, nós precisamos responder esse chamado de forma positiva. Precisamos responder esse chamado. Não é mais tempo para mimimi, não é mais tempo para cansaço, é tempo de coragem, é tempo de sermos ousados. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. E o que é que nós temos feito? Dando desculpas, blá, 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 para nós mesmos, diga, eu estou cansado, eu não vou, eu tenho que fazer isso. É tempo de sermos um. É tempo de sermos ousados. Então precisamos dar uma resposta positiva a isso. Precisamos quebrar esse quadro. No nome de Jesus. Quando
Quando os pastores anunciarem algo, quando anunciarem, vai ter isso ou vai ter aquilo, então, gente, vamos responder de forma positiva, vamos servi-los. Não é algo aleatório que eles fazem, eles recebem direção do Senhor. Eles recebem uma direção do Senhor e espera que a igreja responda essa direção. Responda de forma positiva. Sabe, eu sempre compartilho isso, mas porque foi algo que me marcou a respeito do nosso pastor. Vamos chamar de velho de novo, que quando ele chegou aqui eu estava. E Tiago era aquele crente meia boca, né? Não era aquela firmeza, muito jovem ainda, não era firme. Era mais para lá do que para cá. Já participava do ministério de louvor, mas era só a misericórdia, né? Porque hoje eu entendo que para estar aqui em cima você tem que estar bem com Deus. Porque uma das coisas que a pastora falou que me marcou é que quando a glória dele ou vem para te encher ou vem para te matar. Então você tem que estar bem, você tem que estar preparado. E naquela época, então, Deus foi bom comigo, né? Porque eu estou aqui e ele tem um propósito ainda, né? Se ele não me levou é porque tem alguma coisa ainda, né, para fazer. Então, uma das coisas que me marcou lá atrás foi que eu não era firme e o pastor praticamente fazia tudo sozinho. Ele batia o escanteio e corria lá para cabecear, né? E quando eu vi em um dos cultos essa cena, aquilo marcou de uma vez por toda a minha vida, né? Porque ele estava fazendo tudo sozinho e sem reclamar, né? Ele tocava, cantava, pregava, tirava os dízimos, pregava, fazia o apelo, orava, expulsava demônio. Aí eu digo, meu Deus, o que é que tu está fazendo aí sentado, mamão? Aquele lugar ali é teu. Então, aleluia, Jesus está na casa. Aleluia, acordou, não foi? Então aquilo trouxe um constrangimento para mim, sabe? O pastor, ele pregou para mim ali, fez o apelo sem dizer um A para mim. Ele fez tudo aquilo sem dizer um A, só no comportamento. Digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Aquele lugar ali é meu. O pastor está fazendo tudo sozinho ali. Então aquilo trouxe um constrangimento. E dali então a coisa começou a mudar. Eu tomei uma atitude ousada. Eu mudei o meu estilo de vida. Eu comecei a mudar algumas coisas. E a coisa começou a acontecer. E aqui estou para a glória de Deus. Então, há muita coisa também para acontecer na sua vida. Agora é preciso você mudar esse quadro. É preciso você mudar esse quadro. É preciso você ser ousado, dar um passo de fé. Talvez você não esteja vendo o caminho à sua frente, mas o que o Senhor pede é a ousadia da sua parte. A primeira vez que as águas se abriram, o Senhor falou que iria abrir. Mas a segunda vez, eles tiveram que colocar o pé na água para ela se abrir. Então, o Senhor quer um passo de ousadia seu. O Senhor quer um passo de ousadia nosso, um passo de coragem. Quando o Senhor fala nesse texto de Hebreus que devemos obedecer aos nossos guias, ser submisso para com eles, pois eles velam por nossa alma, eles cuidam de nós. Essa é a instrução de Deus para o seu povo. Nós devemos obedecer aos líderes da igreja. Então aquele que fala que não teme a homem, mas teme a Deus, então precisa ler essa palavra, precisa observar, precisa dar uma olhadinha com mais carinho para essa palavra, porque essa é uma instrução de Deus para o seu povo. Nós devemos obedecer aos líderes da nossa igreja, devemos honrá-los, devemos valorizá-los cada vez mais. Sabe, às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, você percebe que às vezes fica lutando consigo mesmo, quando o pastor pede para dar talvez uma oferta especial,
E lá vem o pastor de novo pedir dinheiro. Como é que você responde a isso? A exemplo foi ontem. Fomos desafiados. Temos uma grande obra em Umbuzeiro. Essa grande obra passa por mim, passa por você. Um pedido, um desafio foi lançado. Se você se enquadra nisso, procure o pastor ao final do culto. Se você ainda não deu, se você ficou pensando, digo, mas Senhor, se você ficou pensando, procura ele no final do culto. É tempo de ousadia, gente. É tempo de coragem. É tempo de coragem. Se você ficou pensando como ia ser ontem, o Senhor fala para você hoje, procure o pastor. Coloca teu nome lá. Coloca o teu nome, seja ousado. Não é a quantia. É a tua atitude. É a tua atitude. Provisão, você precisa semear, você precisa colocar as sementes para você colher. Então seja ousado. Quando você é chamado lá talvez para ficar no ministério infantil, para ajudar no berçário, talvez ajudar na recepção, no evangelismo, enfim, você percebe que fica dando desculpas para não participar de um culto especial, de uma quarta noite, como eu falei antes. Você fica dando desculpas para você mesmo. Diga, porque hoje não dá, porque isso, e blá, 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 isso, aquilo, outro. Você fica dando desculpas. Então, quando você valoriza a palavra do pastor, você valoriza a palavra de Deus, porque Deus o enviou a você, Deus o enviou a nós. Há uma palavra lá em Salmos 92, versículo 13. Que diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, quando somos plantados na igreja local, florescemos na vida, tanto agora, quanto no trono do julgamento de Cristo. Então, o salmista aqui, ele não fala aqueles que frequentam a casa do Senhor, aqueles que visitam, aqueles que vêm esporadicamente. O Senhor aqui, ele fala, plantados na casa do Senhor. E como uma planta é plantada? Você acha que ela é plantada aqui, depois ela sai, vai para outro lugar? O que acontece se arrancar ela? Ela morre. Então ele fala aqui não de visita, não de frequentar a casa do Senhor. Ele fala de estar plantado. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Então você pode até frequentar e não ser plantado. Ser plantado significa que é ali que você entrega a sua vida para servir a Deus. E é ali onde você dizima, é ali onde você serve, é ali onde você obedece à liderança. Então, quando somos plantados, valorizamos a nossa igreja local. Assim como a árvore valoriza a terra de onde recebe vida. Então, se você está plantado na igreja, há de valorizar as palavras do líder da sua igreja. É aquela questão de você se comprometer, não apenas se envolver. Sabe que são palavras semelhantes no significado, mas são distintas. O envolvimento e o comprometimento. Então, quando você se envolve, você está ali e participa e tal, dá aquela forcinha, mas não é aquela coisa que nós podemos contar com aquela pessoa, porque é só envolvido ali, mas não tem um compromisso. Mas aquele que é comprometido é aquele que veste a camisa, é aquele que diz, pastor, eu estou aqui, para onde eu for a gente vai. Se é para ali, tem 7 capetas ali para a gente expulsar, a gente vai lá. Porque você é comprometido, não é simplesmente envolvido. Você é plantado na casa do Senhor, você não é só um frequentador, um visitante. Trabalhar, né? Então precisamos estar plantados na casa do Senhor. Então nós temos sim pastores de caráter. E o que seria um pastor de caráter, né? O que seria? A primeira coisa que precisamos entender é que um pastor de caráter não é um pastor de carisma. Afinal, o pastor é um Barbosa, né, pastor?
Pastor Barbosa é um pastor de caráter, é aquele que está disposto a ajudá-lo, mas não negocia a palavra. É aquele que ele vai te ajudar, você vai procurar ajuda, ele vai te ajudar, mas ele não vai passar a mão nas costas não, porque ele não vai negociar a palavra não. Se é cajadada, vai ter cajadada, porque não negocia-se a palavra. Isso é caráter. A palavra ela não é negociável. Ele está disposto sim a ajudá-lo, mas a palavra não se negocia. Não se negocia. Então, para nós finalizarmos, queria que você se colocasse de pé nessa hora. O pessoal do louvor já pode ir vindo para cá. A gente ficar em pé, como o pastor diz, para a gente já pensar que está acabando, né? Então, sabe, todos sempre querem a atenção do pastor, todos querem respostas, todos querem soluções, cura. Ah, pastor, ore por mim. Falam para os pastores sobre seus problemas conjugais, seus problemas ali familiares, financeiros, e coisas e coisas e coisas. E o pastor, sim, ele entende que está ali para fazer o máximo que ele pode para ajudar. Mas você sabia que são poucos que ligam para os pastores? Eu falo de uma forma geral também, né? Tem alguns pastores aqui nessa noite, pastor Paulo, pastor Maurício, pastora Cátia, pastora Lene. E são poucos que ligam só para agradecer, para honrar. São poucos que talvez reconhecem o seu trabalho e investam na vida dele, na vida de sua família. Existem muitos pastores enfrentando aí talvez seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas financeiros. Mas ele tem que estar pronto ali para pregar. Tem que estar ali sempre ungido, tem que estar ali sempre atendendo todo mundo. Por isso é que nós devemos cada vez mais honrar e valorizar nossos pastores, a família pastoral, agradecer ao Senhor todos os dias por ter pastores como esse. Devemos orar por ele todos os dias. E tenha certeza que você está debaixo de um lugar seguro. Você está em um lugar de proteção. Você está em um lugar de unção, um lugar de visão, em um lugar de obediência. Amém?